o avanço do nacionalismo e do neofascismo no mundo como resultado da crise profunda da globalização neoliberal. Fernando Alcoforado ***. Este é o resumo do artigo de 12 páginas que tem por objetivo demonstrar que a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998 contribuiu para a crise da globalização neoliberal, cujas nefastas consequências econômicas e sociais contribuíram para o avanço do nacionalismo e da extrema-direita neofascista no mundo. Este artigo analisa a crise da globalização neoliberal com a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998, as nefastas consequências econômicas e sociais da globalização neoliberal em todos os quadrantes da Terra, o avanço do nacionalismo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal e o avanço da extrema-direita neofascista no mundo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal. Ao analisar a crise da globalização neoliberal com a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998, concluiu-se que, após a Idade de Ouro de 1950 a 1966 de crescimento e grande lucratividade do capital, de 9,5% ao ano para 10,3% ao ano, houve uma queda na lucratividade mundial do capital de 1966 a 1983, de 10,3% ao ano para 6,6% ao ano, que voltou a crescer no período neoliberal com a globalização ou integração da economia mundial de 1983 a 1998, de 6,6% ao ano para 7,8% ao ano. Entretanto, a partir de 1998, há uma tendência de queda da lucratividade do capital, 7,8% ao ano para 6,8% ao ano, dando início à longa depressão da economia mundial. A globalização neoliberal inaugurada em 1983 propõe a desregulamentação, privatizações e a retirada do Estado de muitas áreas de atendimento social. Quase todos os países do mundo aderiram voluntariamente ou sob pressões coercitivas ao neoliberalismo a partir da década de 1990. O período neoliberal significou, a partir de 1983, a quebra de barreiras tarifárias, cotas e outras restrições comerciais, permitindo assim que as empresas multinacionais, as maiores beneficiárias da globalização neoliberal, operassem livremente e transferissem os seus investimentos para áreas de mão de obra barata com a finalidade de aumentar sua lucratividade. O pressuposto foi o de que isso levaria à expansão global e ao desenvolvimento harmonioso das forças produtivas e ao crescimento dos recursos do mundo que, de fato, aconteceu de 1983 a 1998, mas arrefeceu após esta data. Os sinais do colapso da globalização econômica e financeira contemporânea já estavam se apresentando a partir de 2010, quando ocorreu a menor taxa de lucratividade do capital até então registrada, 6,4% ao ano em 2010. A globalização neoliberal, com a sua crescente interconexão econômica, social e cultural, beneficia principalmente as empresas transnacionais que expandiram suas operações para novos mercados, reduzindo custos de produção e aumentando lucros. A globalização neoliberal exacerbou as desigualdades entre países capitalistas centrais e periféricos e levou os países capitalistas periféricos a serem mais dependentes dos países industrializados e a enfrentarem dificuldades em competir. A globalização levou à perda de empregos em setores industriais, à precarização do trabalho e à erosão das culturas tradicionais, tanto nos países capitalistas centrais como nos países capitalistas periféricos. A globalização faz, também, com que haja diminuição da soberania nacional devido à crescente presença das empresas multinacionais nas economias nacionais. Há também o perigo de perda da identidade nacional, já que as sociedades se assemelham cada vez mais, com os mesmos gostos culturais, modas, etc. Com a globalização neoliberal, a desigualdade de riqueza chegou a níveis alarmantes em todo o mundo. 1% dos mais ricos detinham metade de toda a riqueza mundial, enquanto os 50% mais pobres ficavam com meros 5%. O próprio FMI afirma que políticas neoliberais aumentaram as desigualdades sociais. O Brasil é um caso exemplar das nefastas consequências da globalização neoliberal. O modelo econômico neoliberal adotado no Brasil contribuiu para provocar uma verdadeira devastação na economia brasileira desde sua implantação em 1990, configurada, no crescimento econômico decenal pífio cujo menor valor foi 0,8% ao ano e o maior 3,7% ao ano de 1981 a 2020, 2,
na queda nas taxas de investimento na economia brasileira que alcançou 16,4% do PIB em 2021, bastante inferior a 27% alcançado em 1987 e 3, na desindustrialização da economia brasileira cuja participação da indústria na formação do PIB foi de 11% em 2019, bastante inferior aos 27,3% alcançados em 1986, 4. No agravamento dos problemas sociais do Brasil com o aumento da concentração de renda, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país, do desemprego, a taxa de desemprego de 6,9% correspondente a 7,5 milhões de desempregados no segundo trimestre de 2024, e da extrema pobreza, 9,6 milhões de pessoas sobrevivem com R$ 145 ou $33,02 mensais, e 5. Incapacitação do Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990 no Brasil é o grande responsável por incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil ao dificultar sua ação como indutor do desenvolvimento econômico e social com a adoção da política de privatizações, da política do teto de gasto público a partir do governo Michel Temer e da autonomia do Banco Central a partir do governo Jair Bolsonaro como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado de transformá-lo em Estado mínimo. Ressalte-se que Estado mínimo é o nome dado à ideia do capitalismo neoliberal de que o papel do Estado dentro da sociedade deve ser o menor possível, exercendo apenas as atividades consideradas essenciais e de primeira ordem. Os teóricos do capitalismo neoliberal defendem, também, a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. Portanto, o processo de globalização contemporânea centrada no neoliberalismo produziu duas graves consequências para toda a humanidade. A primeira, representada pelo fracasso na promoção do desenvolvimento econômico e social nos países capitalistas centrais e periféricos e, a segunda, representada pela crise geral do sistema capitalista mundial que pode levar o mundo à depressão. Toda esta situação tende a gerar instabilidades políticas, econômicas e sociais em todos os quadrantes da Terra. Essas instabilidades podem fazer com que em cada país forças políticas insatisfeitas com a situação atual se mobilizem em torno de 1. Teses nacionalistas anti-globalização quando existe ameaça real à soberania e à integridade nacional, a seu crescimento econômico, às suas instituições políticas, à sua cultura e à sobrevivência de seu povo, e 2. Teses neofascistas de oposição aos governos que inclui ultranacionalismo, supremacia racial, populismo, autoritarismo, nativismo, xenofobia e sentimento anti-imigração, bem como oposição à democracia liberal, ao parlamentarismo, liberalismo, marxismo, capitalismo, comunismo e socialismo. As teses nacionalistas e neofascistas estão sendo colocadas na ordem do dia em vários países do mundo na atualidade, inclusive no Brasil. Um resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal é o avanço do nacionalismo no mundo, Estados Unidos, Rússia, China, Hungria, Polônia, Turquia e Índia, entre outros países. Na tentativa de cada país defender e estimular sua própria economia com o caminho nacionalista, são adotadas medidas protecionistas ou autárquicas, como as adotadas pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que podem levar a uma reação extremamente negativa em cadeia em todo o sistema capitalista mundial. Isso reduziria o comércio internacional, aumentaria o desemprego e autoalimentaria a crise em escala global. A tentativa de promover o desenvolvimento nacional apoiado nos seus próprios recursos e no mercado interno em cada país com o caminho nacionalista levaria ao pior cenário global, a depressão da economia mundial. A falta de resposta para a crise econômica gerada pela globalização neoliberal está colocando em xeque a legitimidade da União Europeia, que está ameaçada de fragmentação com o surgimento de teses nacionalistas em vários países europeus defensoras do rompimento de seus países com a União Europeia, como já ocorreu com o Reino Unido, através do Brexit. Outro resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal é o avanço da extrema-direita neofascista em vários países do mundo. O neofascismo está no poder no Japão, na Índia, na Hungria, na Turquia e nos Estados Unidos. A isso devemos acrescentar os vários partidos neofascistas com base de massas, candidatos ao poder, sobretudo na Europa, como o Rassemblement International da família Le Pen na França, a Lega de Salvini na Itália, o AfD na Alemanha, o FPO na Áustria, etc. No Brasil, os neofascistas liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde criminalmente pela tentativa de golpe de Estado durante seu governo, podem voltar ao poder nas eleições de 2026. Em várias partes do mundo, o crescimento da extrema-direita segue firme e forte, contando com o apoio de uma ampla rede transnacional e colocando enormes desafios para os mecanismos de governança local.
Na Europa e nos Estados Unidos, o neofascismo combate a imigração, leva ao crescimento da xenofobia e fortalecimento dos discursos identitários, elementos centrais na pauta da extrema-direita. A ascensão da extrema-direita no mundo tem como um denominador comum o rechaço ao globalismo e a defesa do conservadorismo. O neofascismo avança celeremente nos Estados Unidos com a ascensão ao poder de Donald Trump. O fascismo atual nos Estados Unidos tem dupla conotação, sendo nacionalista ao desenvolver ações que visam manter a hegemonia mundial norte-americana e empreender ações em defesa do capitalismo. O mundo de hoje se assemelha ao período entre as duas guerras mundiais quando o fascismo surgiu em toda a Europa. A causa subjacente é a mesma, uma crise profunda do capitalismo. Além disso, a crise decorre da mesma condição, uma queda da taxa de lucro no processo de acumulação de capital, especialmente sob a forma de capital fictício ou financeiro, e uma composição orgânica de capital em que a produção depende cada vez mais de máquinas ou robôs que substituem o trabalho humano. O resultado é que o valor da produção diminui, e com esse declínio os lucros diminuem. Assista ao vídeo. Asterisco Fernando Alcoforado, 85 anos, é associado da EPET-BA. Ele é engenheiro pela UFBA e doutor em Planejamento Territorial pela Universidade de Barcelona. Condecorado pelo Confeia-CREA, é membro da SBPC, do IPB e da Academia Baiana de Educação. Professor universitário e consultor em planejamento estratégico, atuou em cargos de destaque na Light, CEPER e no governo da Bahia. Autor de inúmeras obras sobre globalização, desenvolvimento e sustentabilidade, contribui amplamente para o debate acadêmico e social.